Aí ele sobe, ele fala: eu vou subir ao Pai, mas breve virei novamente. E ele vem, porque tudo que ele fala, ele cumpre. Amém? Louvado seja o nome daquele que nos chamou. Seja você abençoado, guardado na concha das mãos dele. Todos vocês que estão aqui, e todos vocês que estão aí assistindo, em qualquer lugar daí por esse mundão afora, muitos eu não conheço, mas ele conhece a todos, a mim e a você. Todos que estão aqui, todos nós, ouvindo aqui essa mensagem, podem estar passando por esse problema. Ou passou, ou está passando, ou vai passar. E talvez em alguma instância da vida você está passando mesmo agora. Alguma situação da sua vida pode estar exatamente nessa condição que vai ser ministrado aqui. Você não veio à toa porque o Espírito vai falar com você. Eu não tenho compromisso, a princípio, com você, eu tenho primeiro com Ele. Então, como é primeiro com Ele, primeiro Ele fala comigo. E aí eu sou o primeiro a levar a palavra de edificação, de exortação, de alinhamento, de fortalecimento. E aí eu pego e viro um canal, deixo ele falar para que isso seja trazido para toda a igreja, para você que está aí, para que todos sejam fortalecidos assim como eu. E existiu um homem, eu vou contar uma história para você. Você pode abrir primeiro Samuel lá no capítulo 30, se você quiser, e deixa lá. 1 Samuel 30, deixa lá, vou te contar uma história real. Mais ou menos uns 13 anos antes do que vai ser lido, tinha um moço chamado Davi. Ele estava tranquilamente cuidando das ovelhas do seu pai, no pasto. As ovelhas ali, as malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai. E ele estava lá na boa. O irmão dele chega e fala para ele: Davi, o teu pai está chamando, você tem que ir para lá, porque tem um profeta lá em casa, você precisa ir para lá. Davi deixa alguém cuidando das ovelhas, porque ele era muito responsável, aquele menino ruivinho. A Bíblia diz que ele era ruivinho, de gentil presença, era um menino bonito, um jovenzinho. E aí, Davi deixa alguém cuidando das ovelhas, diz o texto, e aí ele vai até o pai. Quando chega lá no pai, o profeta Samuel está lá e unge ele. Derrama um azeite sobre a cabeça dele na mesa, é onde ele vai escrever o Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, eu já contei isso aqui, e aí derrama o óleo e unge ele rei, e aí ele volta para o pasto, e vai começar. Então, na visão humana, ele continua sendo pastorzinho, a família soube o que aconteceu, mas Israel toda ainda não. E ele volta para o pasto, volta a trabalhar com o pai, mas agora na visão divina ele já é rei. Porém não tem duas autoridades, ou é uma ou é outra. Quem era a autoridade na época de rei? Saul. Enquanto Saul está vivo, Davi está ali, pastoreando as ovelhas. Depois vem a notícia e fica-se sabendo que Davi é rei, foi ungido rei. O rei Saul fica com inveja, essa palavra tão atual, né? Ela é atual sempre, desde lá. Ele foi com inveja. Davi amava Saul, ele respeitava Saul, ele queria o bem de Saul, mas Saul ficou com inveja, porque depois Davi derruba Golias, o povo aclama Davi, aquela coisa toda, e ele fica com inveja e quer matar Davi, e começa a perseguir Davi, e os anos estão se passando, e ele tem que se esconder, e ele vai arrumar um exército só de tranqueira, para usar a linguagem de hoje. A escória da sociedade é o exército de Davi. Ele vai se esconder na caverna de Adulão, ele vai se escondendo, ele vai ter um grande exército, e o exército dele eram homens, que eram a escória da sociedade, pessoas que não eram bem vistas, pessoas que eram abandonadas, que eram deixadas de lado. Esses homens vão ser os guerreiros de Davi, e Davi acaba montando um exército ali com muitos homens. No caso em questão aqui, ele está com 600 guerreiros, 600 soldados, mas tudo está fugitivo, porque enquanto Saul está reinando, ele está fugindo, fica lá. Ele fez amizade com um rei chamado Aques, e o rei Aques era filisteu, ele era um filisteu, mas fez amizade, e esse rei falou para Davi, Davi, para você ficar um pouco em paz, pega você, os seus homens, as famílias, e fica numa cidade, eu vou deixar lá, fica lá nessa cidade de refugiado ali, fica ali,
e aí Saul não vai te atormentar, você vai vivendo lá, fica lá, nessa amizade. E o nome dessa cidade é Ziclag, e Davi vai para lá, ele fica ali. Lá na frente, os anos estão passando, já está com 13 anos agora, 13 anos do dia que derramou o óleo, já passou 13 anos, Davi não sentou no trono ainda, mas na visão de Deus já é rei. Então as atitudes dele é a atitude de um rei. Nós estamos sendo preparados para reinar, temos que ter atitudes de rei. E Davi agora, que está nessa condição, ele fica sabendo que o rei Ax, que é amigo dele, vai para uma guerra. Aí Davi junta seus 600 homens, sai de Ziclag e vai até Ax para ajudá-lo na guerra. Quando chega lá, os outros líderes dos filisteus falam para Davi, falam para Ax, falam: nós não queremos esse sujeito lutando ao nosso lado. Esse sujeito daí matou Golias, ele foi um canal para destruir os filisteus, e aí rejeitam Davi. Davi viaja lá 3 dias para ir lá ajudar o amigo. Chega lá os líderes, que também eram filisteus, fala para Ax: nós não queremos. O que acontece? Despede Davi, fala: Davi vai embora. Então Davi gastou 3 dias indo, agora Davi vai gastar 3 dias voltando, rejeitado de uma luta, porque não queriam que ele lutasse naquela guerra. Ele rejeitaram a ajuda de Davi. Só que Davi foi. Quando Davi volta, 3 dias voltando, quando ele chega em Ziclag, existe um outro tipo de inimigo, chamado Amalequita. Os Amalequitas eram um povo cruel, um dos mais cruéis da Bíblia são os Amalequitas. E os Amalequitas tinham entrado no acampamento, tinham levado as esposas, levado os filhos, levado o gado, levado o que pôde levar, levou tudo, tacou fogo no que sobrou e foi embora, levou de escravo. E quando Davi e esses homens chegam ali em Ziclag, está tudo queimando e a família não está lá, foi levada pelos inimigos chamados Amalequitas, pelos Amalequitas, e leva embora. E aí vai cair exatamente nesse texto em que nós vamos ler agora de 1 Samuel no capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30, você vai ler isso aqui comigo e você vai acompanhar o que aconteceu. Esse é o contexto, eu passei para você um contexto, mas vamos ver o que isso tem a ver conosco. Mas veja o que ocorreu com Davi. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, verso 1, no 3º dia, porque eram 3 dias, lembra? Os amalequitas haviam atacado o Neguebe, devastando e incendiado a cidade de Ziclag, e tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens adultos, jovens, idosos, e a ninguém mataram, mas os levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente, veja bem, queimada, e as suas mulheres, os seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Verso 4, então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam, estouraram, exclamaram em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. As 2 mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas, Ainoã, da cidade de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores, já tinham seguidores na época, estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas, que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo. Ele encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor seu Deus. Então veja bem, ele estava amargurado com o sequestro de seus filhos e filhas, e falavam em apedrejá-lo. Até aqui. O tema é esgotamento. Esgotamento. Esses homens estão esgotados. Eles chegaram no acampamento e foi tudo levado. Esses homens que aclamavam Davi como rei, como um grande líder, agora quer apedrejar ele, quer matar ele, como se fosse culpa dele.
e querem apedrejar, só que o texto diz que eles começam a chorar, 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 até esgotarem todas as lágrimas. Esgotaram todas as lágrimas. E nós vamos aprender algumas coisas aqui. Há uma diferença entre cansaço e esgotamento. Há uma diferença do cansaço e do esgotamento. Tanto o cansaço quanto o esgotamento, ele pode ser físico, mental e emocional. Vou repetir isso aqui porque ele pode ser físico, ele pode ser mental ou emocional, ou seja, a alma cansa. Então ele pode ser físico, corpo físico vai cansar. A mente pode cansar e a alma pode cansar. 3 níveis de cansaço ou esgotamento. E eu tenho certeza que ele deu essa palavra porque tem gente me assistindo, tem gente vendo essa palavra, ouvindo essa palavra, estando aqui, que está vivendo exatamente isso. E você vai ver a diferença de cansaço e esgotamento. O que é cansaço? Cansaço é... O que é cansaço? Cansaço é uma resposta natural a um esforço que eu faço. Você vai capinar uma roça, dirigir muito tempo, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai fazer alguma coisa, vai para a academia. Isso pode gerar um cansaço, é natural. O cansaço, o que é cansaço? É a resposta a um esforço que foi feito, seja ele físico, seja ele mental, ou seja emocional. Então isso vai gerar esse cansaço. A questão é que o cansaço, ele é passageiro. O cansaço é passageiro. Se você vai para a academia e fica muito cansado, você nunca vai falar assim, eu estou esgotado, eu estou cansado. Nada que uma boa noite de sono, ou um fim de semana leve, não resolva. Isso é cansaço. O cansaço se resolve assim porque ele é fácil de resolver. O mental também. Ele fica, o cansaço é assim, já o esgotamento não. O esgotamento já é algo muito mais profundo, é um desgaste profundo. E não é fácil de resolver. O esgotamento, o cansaço é uma resposta para um esforço que faço, e ele é momentâneo. O esgotamento não. O esgotamento, ele é profundo, enraizado e contínuo. Então nunca confunda cansaço com esgotamento. Cansaço é uma coisa, esgotamento é outra coisa. Qual é a ligação entre cansaço e esgotamento? Nem todo cansado está esgotado, mas todo esgotado passou pelo cansaço. Nem todo cansado, ele está esgotado, está só cansado. Dormiu, descansou, relaxou, viajou, foi para uma rede, pescou, pronto, já descansou. Descansou. Agora, todo esgotado, ele já passou pelo cansaço. O cansaço, ele é o caminho para o esgotamento. O cansaço, ele é um caminho, ele é um trilho, ele é uma estrada, ele é um trajeto. Se eu passar pelo trajeto chamado cansaço, e eu não resolver isso, ele vai alcançar o esgotamento. O esgotamento, ele é construído sobre o alicerce do cansaço. Anota isso no teu coração. O esgotamento, ele é construído sobre o alicerce do cansaço. E o cansaço é a base do esgotamento. Toda pessoa que alcançou um nível de esgotamento físico, mental, emocional, ele tem como base o cansaço. Então ele começa cansado e alcança o esgotamento. Então ele vai esgotando. O cansaço, o esgotamento da alma é o pior dos 3. É o pior. O cansaço físico, você dá uma dormidinha, um soninho profundo, está lá. Renovou, está pronto para outra. Vai jogar bola de novo, já vai trabalhar de novo. Ok. O cansaço mental também. Um descanso. Agora, quando é da alma, é muito mais profundo. Ele é pior. Ele é pior dos 3. A alma não descansa quando dorme. Sabia? Eu vou dormir um pouco, descansar minha alma. Não. A alma cansada, a pessoa dorme, acorda mais cansada, ela está cansada. A alma, ela não descansa quando dorme. A alma descansa quando crê. A alma só descansa pela fé. A fé é o único caminho. A fé é o descanso da alma. O problema, então, partindo disso, não é ficar cansado, é permanecer no cansaço. Vou repetir.
O problema de todos nós, todos vocês, não é ficar cansado, é permanecer no cansaço. A permanência no cansaço vai trilhar um caminho e pode chegar ao esgotamento. E essa é a questão. O problema é permanecer no cansaço. Cansar-se é inevitável. O problema é quando o cansaço se transforma em esgotamento e me vence. Ele vai vencer. O cansaço vence. Então, o cansaço ou esgotamento da alma, por ser o pior deles, nós vamos falar exatamente isso aqui. E muitos estão passando por isso aqui. Muita gente. Não são poucos, não. É muita gente. É gente demais. Não dá para contar. Mas ele sabe todos. Daqui e de fora. E esse texto que a gente acabou de ler, nós vamos aprender com um rei, que se nós somos reis, levantados como reis, como rainhas, para reinar com Cristo, eu preciso aprender com Ele como lidar com isso. Ou você acha que Cristo nunca cansou e nunca se esgotou? Ele cansou, ele esgotou, suou sangue, chorou, muitas coisas passaram com Ele, mas Ele foi até o fim. Então nós vamos aprender com o rei, o que fazer, a vida de rei, como que a gente vai fazer em cima desse texto. Como não alimentar o cansaço ou esgotamento da alma? Por que o da alma? Porque o físico, é como eu disse, um cansaço físico ele é mais fácil. Até um esgotamento físico, se o cansaço físico, uma boa noite de sono resolve, o esgotamento físico, somente físico, em vez de uma noite de sono, tira uma semana, tira umas férias, dá um tempo maior para ele recupera. Toma as vitaminas, então o físico é mais fácil de lidar. O cansaço ou esgotamento mental fica no meio. Eu já tive esgotamento mental, para você compreender, eu trabalhava de domingo a domingo, 3 anos seguidos, direto, piloto automático, trabalhando, década de 80, 86, 87, 88, 89, de domingo a domingo, está no piloto automático. E como eu trabalhava mais com a mente, porque eu precisava deixar a linha de produção funcionando, porque todas as 25 máquinas ficavam na minha mão e ninguém mexia com elas, só eu. Só eu que sabia o que fazer, é eu que criava produto, é eu que formava produto, é eu que desenhava produto, é eu que fazia projeto, eu que mandava tirar motor, colocar motor, ou eu mesmo tinha que fazer isso, mas não podia parar a produção, porque a empresa virava 24 horas. E não existia curso, não existia ninguém, ninguém queria aprender, está igual hoje, ninguém quer aprender. E eu fiquei sozinho, num ponto foi bom, porque eu acabava ganhando mais que todo mundo. E aí eu fiquei trabalhando 3 anos assim. Olha como funciona o cansaço mental. O corpo está no automático, está de boa. Acorda sem despertador, domingo a domingo, é automático. 6 às 2, 2 às 10, na outra semana, e assim vai. Mas o mental chegou num determinado momento, porque há uma cobrança, uma responsabilidade, a mente é muito número, a mente foi cansando. Como que ocorre o cansaço e o esgotamento? No meu caso foi esgotamento mental. Se você perguntasse para mim, João, quanto que é 2 mais 2? Se eu perguntar para você, quanto é 2 mais 2? Você vai responder na hora, 4. O cansaço e o esgotamento mental não é assim. João, quanto que é 2 mais 2? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos para calcular. É 4. Esgotamento mental, não consegue coisas simples, coisas que seriam automáticas. 1 mais 1 é 2. João, quanto é 1 mais 1? Quanto? É esgotamento mental. Então aí eu precisei sair de férias, 20 dias de férias, depois voltei no pique de novo. Porque o esgotamento, até o mental, parou com a pressão, com a correria, acabou. Agora, o que nós vamos aprender aqui é o pior deles. Porque esse aqui é o cansaço ou esgotamento da alma. E é esse aqui que consegue fazer você parar. Qualquer pessoa a parar com tudo. A parar com tudo. Vamos aprender então com o rei Davi, para a gente não demorar. Então preste muita atenção, você pega caneta, você que está em casa, talvez você esteja passando por isso. Dá uma lida no verso 4. Samuel 30, verso 4 diz assim: Então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até
se esgotarem as lágrimas. Olha o perigo aí. Eles choraram como? Até as lágrimas se esgotarem. Esgotamento de lágrima. Então, para você aprender sobre isso, presta muita atenção nisso. A primeira coisa que eu vou aprender nesse texto, e o Espírito falou muito comigo esses dias. Primeira coisa, chore, mas pare de chorar. Chore, mas você tem que parar de chorar, você precisa pôr um limite no choro. Eles choraram sem limite, foi até não ter mais lágrima, até esgotar, até esgotar. Porque perderam mulher, perderam filhos, filha, família inteira, levou os bens, acabou tudo e começaram a chorar, aqueles guerreiros chorando, guerreiro chorando, Davi para o meio, e chora, até acabou, secou. Esgotaram as lágrimas, diz. O choro precisa ter limite. Por que o choro tem que ter limite? Porque o choro excessivo, ele esgota toda a tua energia, ele suga, ele vai esgotar, não é só as lágrimas, junto com as lágrimas seca as suas forças, ele esgota as energias. E tem mais, você aprendeu hoje já, que o esgotamento, ele virá por um caminho chamado cansaço. Então, se eu estou cansado e fico insistindo, não resolvo, e vai, ele se torna esgotamento. E o choro, presta atenção, ele alimenta o cansaço. O choro é combustível para o cansaço. O choro é combustível para o cansaço excessivo vai levar ao esgotamento, ele vai fazer com que isso ocorra. O cansaço até se tornar esgotamento, o choro alimenta o cansaço, até que esse se torne esgotamento. Por isso que o tema é esgotamento. Quantos devem estar com esgotamento? Pensa que está cansado, mas está esgotado. Ou até pensa que está esgotado, mas é só cansado. Então você vai se definindo aqui, mas o perigo. Então você encontrará muitos na sua vida, você vai encontrar muitos que vão te incentivar a chorar, mas muito poucos vão dizer para você, para de chorar. Muito poucos vão falar para você, para. E a Bíblia nos diz sobre isso. Ela não me proíbe de chorar. Eu vou ler alguns textos para não ficar só na minha palavra. Hoje, logo de manhã, eu acordo, quer ver? Eu preciso pegar isso aqui porque eu preciso relatar. Você quer ver uma coisa? Respira aí, depois a gente edita. 1h49 da manhã, eu recebo. Acordo logo cedinho de cara, eu dou de cara com esse texto. Alguém manda sem saber que eu vou pregar, e manda para mim. Salmo 30, verso 5. O que é que diz? O pranto é choro. Pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Então o choro tem limite. Chore enquanto é noite, chore enquanto você tem... Para. E o detalhe, não é para chorar a noite inteira. O texto está muito claro. O choro pode, o pranto pode durar uma noite. Ele tem um limite, o limite é a noite. Mas não precisa ser a noite toda, pode ser o comecinho da noite, um pouquinho. Não precisa ser a noite toda, ele pode até ser, mas no máximo a noite toda, porque de manhã o sol nasce, logo pela manhã. Mas a alegria nasce ao romper do dia. Então eu não posso chorar à noite e chorar o dia. Eu não posso chorar à noite, chorar de manhã, de tarde, de noite, de manhã, não dá, vai virar esgotamento. Então a Bíblia me dá limite para chorar, ela não diz para não chorar. Só está dizendo, o choro é só uma noite. O máximo é uma noite. Por quê? Porque você é rei, você é rainha. Então você pode chorar, é o ser humano. Sim, mas uma noite, calma, é uma noite. Porque a alegria vem ao romper do dia. Mas não vamos ficar só nisso. Eclesiastes, capítulo 3, verso 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar, fazer festa, se alegrar. Então, para chorar tem tempo. E quem está falando isso não sou eu, é a palavra que diz, para chorar tem tempo. Tem tempo, tem um período. Tem um homem, se você acha que a tua vida está difícil, você que está me assistindo, você acha que a tua vida está difícil, Jeremias, profeta, levantado pelo Senhor. Esse homem, ele levava a palavra do Senhor, Deus falava com ele, ele falava e acontecia.
O profeta Jeremias foi rejeitado por reis, lançado no poço, esbofeteado, foi judiado, ele foi rejeitado, ele foi abandonado, ninguém dava crédito para ele, o homem sofrido. Ele escreve um livro, além do livro de Jeremias, tem um livro de lamentações de Jeremias. É chamado de o profeta chorão, porque ele sofria demais, é um dos profetas que mais sofreram. Tadinho. O Senhor não tem misericórdia dele? Teve, permitiu ele chorar, até o momento. Quando chega em Jeremias 31:16, ele fala assim para o profeta, ó: assim declara Yahvé. Quem? Yahvé. Reprime a tua dor e o choro dos teus sentimentos, a alma aí, e proíbe as lágrimas de jorrarem dos teus olhos, porque o teu trabalho e sofrimento serão recompensados, assegura o Senhor. Então ele está falando assim, ó: reprime a tua dor e o choro dos teus sentimentos, alma. É você que bota um fim, e proíbe as lágrimas de jorrarem dos seus olhos. Oh, mas o Altíssimo não está com dó do profeta, tadinho. Deus não tem dó de ninguém, irmão. Ele tem compaixão e ela tem limite. Tem misericórdia, tem limite. E ele está falando para o profeta que está sofrendo, fala: escuta, seca, você vai ter recompensa, rapaz. Seca o teu choro, proíbe, põe uma placa, pare, está proibido de chorar. Já chorou bastante, beleza, já foi a tua parte humana, que é normal, agora para, porque você ainda tem muito para profetizar, tem o resto do livro para escrever. Passou-se alguns anos, lá na frente o Messias vem, Jesus vem, o Cristo vivo vem, está na terra no seu ministério, aí ele vive, morre, é sepultado, no terceiro dia ele ressuscita. Maria Madalena pensa que ele está morto, e vai lá no túmulo fazer o quê? Vamos ver se você imagina, o que ela foi fazer no túmulo? Chorar. Ela foi chorar, morreu o mestre dela, morreu o Messias. Meu mestre morreu, aquele homem que me libertou, ele morreu, e ela foi no túmulo chorar. Ela está dobrada chorando. 3 dias. Quando ela chega, ela está chorando, e diz assim o texto em João 20, verso 15, e Jesus perguntou-lhe: mulher, por que está chorando? Mulher é a tipologia da igreja, e ali é ela própria, a própria Maria Madalena. Ele está falando: por que você está chorando? Teve um momento, agora para, chega. Se você ler na tua casa esse João 20, você vai ver que os anjos aparecem primeiro e falam assim: mulher, por que choras? Mas aí ela responde assim, ó, no verso anterior, ela vai responder assim: ela falou: onde que colocou o corpo do meu Senhor? Eu vim aqui, ele sumiu, onde que colocou? Ela pensou que era do jardineiro. Aí ela não para de chorar. Aí o próprio Senhor, a primeira palavra, presta atenção, a primeira palavra que sai da boca de Cristo no seu ministério terreno é: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Essa é a primeira palavra, é muito importante. A primeira palavra que ele fala quando ele está ressuscitado já, corpinho novo em folha, vem agora como rei vencedor, a primeira palavra que sai da boca dele é: mulher, por que está chorando? Então eu devo dar uma atenção melhor para essa palavra. Por que está chorando? É hora de acabar, é hora de estancar, é hora de parar. O choro, presta atenção nisso, o choro sem limite, ele leva para a autopiedade, que alimenta o cansaço e leva para o esgotamento. Então o choro sem limite, ele vai me levar para a autopiedade. Eu começo a chorar, e fico com dó de mim, e choro, vai. Isso me leva para um cansaço que vai me levar para o esgotamento. Então anota isso aí: o choro com limite alivia a minha alma, mas o choro sem limite para a minha vida. Você quer parar a tua vida? É só não parar de chorar, vai até esgotar. Pode anotar isso aqui, ó. O choro com limite, ele alivia a minha alma, porque o choro, ele está dentro do nosso intelecto, ele faz parte. Você chorar, desabafar, o choro é bom, não sufoca, você chora, põe aquilo para fora, aí você dá uma levantada da cabeça, respira e vai, porque o choro com limite, ele vai fazer isso, com limite, ele alivia a minha alma, é bom. Só que
O choro sem limite, ele para a minha vida. Então, meu querido, minha querida, você que está me vendo em casa, pare o choro antes que o choro te pare. Pare o choro antes que o choro te pare. Freie a tua história. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, eu preciso pôr limite. Os homens estavam chorando, a família foi toda levada, aconteceu uma desgraça, uma dor muito grande, mas soldados, guerreiros estão aí chorando agora, porque não sabem o que fazer. Aliás, olhando humanamente, não tem mais o que fazer. Só que tem uma segunda coisa que eu aprendo aqui nessa situação. Verso 6 do capítulo 30. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas, que falavam de apedrejá-lo. Eles queriam apedrejar Davi. Então aprenda mais uma coisa aqui, ó. Segundo, pare de procurar culpados. Eles estavam culpando Davi. Davi não amarrou os soldados para ir com ele. Caminharam, foram junto para a batalha. Aí quando volta, quer crucificar, quer apedrejar Davi. Então para de procurar culpado. Escuta isso. Isso aqui é importante você anotar no teu coração. Quem procura culpado está culpando a Deus. Toda pessoa que procura culpado está culpando o seu Criador. A culpa é dele. Se você culpa teu pai, quem é que te deu o teu pai? Foi ele. Se você procurar um culpado para as tuas mazelas, ou para as tuas dores, e ele falar, o culpado é meu pai, eu não amo por causa do meu pai. Pois é, mas você está culpando a Deus, porque é Deus que te deu. Ele começa a culpar, estou culpando o filho. Quem é que te deu o filho? Foi ele. Eu estou culpando, a culpa é do pastor. Espera lá, quem que te deu o pastor? Você sabia que pastor não tem igreja? O pastor bíblico, ele não tem igreja. É a igreja que tem ele. E eu provo isso na palavra para você. Aqui em Jeremias 3,15. Eu vos darei pastores de acordo com o meu coração, que vos dirigirão com sabedoria e com entendimento. O que é sabedoria e entendimento? É levar para o pasto. É preparar pastor, prepara pasto. Come quem quer, mas ele prepara pasto. A função de um pastor é preparar pasto, para se alimentar, fortalecer, enriquecer, criar aí proteína, gordura espiritual, ficar forte. É isso que um pastor faz. E ele está dizendo aqui, que eu vos darei, é ele que dará. Então veja bem, o pastor ele prepara pasto, que seria a palavra é o bom pasto. Essa palavra te alimenta, te sustenta. É a palavra, é o bom pasto que faz isso. E aí eu reclamo, a culpa é do pastor. Quem é que te deu o pastor? Porque o pastor é dado para a igreja. Quando a igreja rejeita o pastor, está rejeitando quem o deu. Então eu preciso tomar cuidado, não ficar buscando culpados. Buscar culpados vai gerar duas coisas: eu deixo de lutar e continuo esgotado. Se eu ficar buscando culpado, vai acontecer essas duas coisas: eu vou deixar de lutar, eu deixo de lutar e continuo esgotado. E segunda coisa, eu pratico injustiça e caio no juízo e na disciplina. Tudo isso, se eu ficar buscando culpado, eu vou cair no juízo e na disciplina. Então eu preciso parar. No tribunal de Cristo, lá na tua casa, tarefa de casa, Mateus 25, do 14 ao 30, você vai ler, lá na sua casa você lê, Mateus 25, do 14 ao 30, a parábola dos talentos. Um dia vai chegar em que Cristo vai falar assim: o que é que você fez com o que eu te dei? Ele vai cobrar, ele vai querer ajuste de conta, ele vai querer acerto de conta. Lá não tem barriga me dói, a culpa é do Ávila, não, eu te dei, presta conta, tem que prestar conta para o Rei dos Reis. Mateus 25, 14 ao 30, liçãozinha de casa. No tribunal ele vai dizer exatamente isso: o que você fez com o que eu te dei? Então eu preciso compreender isso. Então eu preciso parar de chorar, parar de buscar culpado em cima desse texto, para não apedrejar pessoas erradas, tomar decisões erradas. Mas eu já estou assim. Talvez, porque Davi, ele sai disso. Davi vai sair disso. E muitos vão falar assim: mas e no meu caso, eu já estou esgotado. Cansado ou esgotado, a saída é a mesma. Davi, ele saiu disso.
Davi, ele sai disso como? Terceiro, busca ao Pai Celestial em primeiro lugar. Quer sair disso? Não tem outro jeito. Você pode fazer tudo junto, mas isso aqui é fundamental. Dá uma olhada no verso 6, na parte B do verso 6, o verso 7 e o verso 8. Dá uma olhada. Diz assim o texto: Davi, entretanto, encontrou ânimo no dinheiro. Davi, ele encontrou ânimo nos amigos. Davi encontrou ânimo na família que apoiava ele. Davi encontrou ânimo no riacho, na viagem para Disney. Davi encontrou ânimo indo para o resort. Davi encontrou ânimo passeando a cavalo. Davi encontrou... Está assim? Não. Davi encontrou ânimo em Iavé, o Senhor seu Deus. Não tem outro lugar para encontrar ânimo. Ele é a base, ele é o começo de tudo. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: eu rogo-te, traze-me depressa o éfode, que é o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Ou seja, ele se vestiu da maneira correta para buscar ao Senhor. Não busca o Senhor de qualquer jeito. Se cubra, busca ele, significa eu me preparo para chegar à presença dele, eu sei quem ele é. Verso 8, e ele pergunta ao Senhor, no meio desse esgotamento tudo, ele busca o Senhor e fala assim: perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-los-ei? E a resposta foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros. Veja, ele foi buscar, e imediatamente o céu abriu e deu para ele a solução. Ele perguntou, ele está esgotado, está no meio do bando, ele está pior que os outros não vão ser apedrejados, os outros querem apedrejar ele. Está todo mundo esgotado, inclusive ele. Só que os outros esgotados querem matar ele. Ele fala: não, traz a estola sacerdotal aqui, o éfode eu vou vestir. E ele vai buscar e fala: Senhor, a pergunta que ele faz, ele chega e pergunta assim: perseguirei a esse bando de invasores? Eu vou alcançá-los-ei. Aí o Senhor diz: vai, persegue, porque certamente os alcançará e libertará os prisioneiros. Ou seja, agora imagina a cena, ele já está cansado, alcançou o esgotamento e tem que ir para uma guerra. Parece que Deus não tem misericórdia. Não, ele tem estratégia, muita estratégia. E uma delas, a primeira principal, é buscá-lo. Eu vou buscá-lo e obedecer o que ele falar. E olha, o que ele fala talvez seja um pouco pior do que eu espero, porque eles já estão esgotados, estão cansados. Não veio um anjo trazer ninguém, que podia, né? Ele podia enviar lá tem uma outra passagem que em Josafá, que ele manda um anjo e mata 183 mil homens, um anjo. Ele podia fazer o mesmo, falou: não, fica tranquilo, meu filho Davi, fica tranquilo, eu vou mandar um anjinho lá e vai matar todo mundo, igual fez. Não, levanta e vai, eu vou entregar eles na tua mão, pode ir. Mas estou cansado. Imagina você começa a chorar, ele perdia mulher, filho, nem era mais rei. Não, ele pega, levanta e ele vai obedecer. Então precisa ouvir a direção e obedecer. E ele vai na tua casa. Você lê o capítulo 30 inteiro de 1 Samuel e você vai ver o que acontece com ele. Eu vou ler uma partezinha aqui só para você entender. Ele obedece, ele vai. Só que antes dele ir, quantos homens eu disse que ele tinha? 600. O esgotamento foi tão grande que no caminho, quando chega no ribeiro de Besor, 200 não aguentam mais, eles desfalecem, eles param, ele fica desfalecido. Ele vai com 400, que também estão esgotados, estão cansados, mas estão indo. Os 200 ficam ali, não aguentam, tamanho esgotamento. E parece que Deus não tem misericórdia. Ele tem sim, tem, porque ele já deu a direção, só obedecer. E aí ele vai. Agora veja o que acontece no verso 18, ó. Assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado, e também libertou as suas 2 esposas. 19, de modo que nada lhes faltou. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas de seus soldados, e todos os objetos, fossem grandes ou pequenos, roubados pelos amalequitas. E não para por aí, verso 20. Davi ainda lhes tomou todos os seus próprios rebanhos e manadas,
e a tropa os conduzia diante do outro gado, e exclamavam: esse é o despojo de Davi. Está vendo? O povo clama Davi como rei, aí acontece ali um fato, eles querem apedrejar Davi, aí Davi ora, vai buscar o Criador, não pode ir, aí ele vai, aí vence, pega todo mundo de volta, ainda pega o despojo que era dos amalequitas, ainda pega para ele, aumenta ainda os bens dele, e esses bens que foram aumentados, os soldados colocam logo na frente e falam: isso aqui é do Davizão, isso aqui é do Davi. Olha como que o povo é assim, irmãos. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Nunca esse ditado, não tem ditado pior do que esse para mim. Não tem ditado pior. A voz de Deus é de Deus, a do povo é do povo. Se o povo está falando assim, você vai no outro lado. Não creia na voz do povo. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. O mesmo povo que está aclamando Cristo como Messias, bendito que vem em nome do Senhor, é o mesmo povo que na sexta-feira seguinte está dizendo: crucifica, crucifica, crucifica. O povo é o mesmo. Não vai na onda do povo. Não vá. Porque você tem um rei para buscar. Ele buscou o rei deu direção, e ele trouxe tudo isso. E Davi, por sua misericórdia, sabe o que ele faz? Quando ele chega, mesmo aqueles 200 que não conseguiram ir porque estavam esgotados, Davi reparte o despojo até com eles, porque seja o que for, eles fazem parte do grupo. Seja o que for, eles faziam parte, já lutaram outras guerras com Davi, é que estavam muito esgotados. Então, além agora deles receberem uma alegria, eles recebem parte do despojo que Davi e os outros 400 conquistaram, e vai dar para esses 200 também, vai entregar também. Aí, por causa desse texto, você vai compreender o que Jesus lá na frente, ele vai falar. As pessoas entendem mal esse texto. Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim todos, os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. O meu jugo é bom e minha carga é leve. Percebe o que ele está dizendo? Vinde a mim, todos os esgotados. Não. Ele está dizendo assim: antes do esgotamento, está cansado, já vem a mim, já me procura cansado, não precisa esgotar. Mas eu já esgotei, então busca. Mas a ideia dele é antecipar, para que eu não me esgote. Porque se eu me esgotar, o caminho é o mesmo, eu vou até ele. Mas ele está dizendo: se está só cansado, já vem a mim. Por quê? Porque Davi foi até ele, então ele está dizendo claramente: venha a mim, está cansado, venha a mim, não espere o esgotamento chegar. Para no cansaço, vem até mim, que em mim vocês vão encontrar descanso. E tem um rema aqui, muito interessante no verso 29, volta o 29, Mateus 11, 29, ó. Tomai o vosso lugar na minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Quando é que eu acho descanso? Quando, primeiro, vou até ele, e segundo, quando aprendo dele, que muita gente vai até ele, mas não quer aprender. Ele vai até ele, dá a vida a Cristo, mas ele tem horror à palavra. Eu gosto de ouvir música, não quero palavra. Então ele vai, mas não quer aprender. Não, ele está bem claro: vinde a mim. Ele está dizendo dessa forma: tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque eu sou amável e eu sou humilde de coração. Aí tem uma vírgula, um ponto e vírgula. Ele fala: assim. Esse assim está indicando algo. Assim achareis descanso para as vossas corpo, mente, não, alma, porque é o pior. É assim que você vai encontrar descanso. Como? Aprendendo dele. Quando eu aprendo de Cristo, eu descanso. Por isso eu descanso pregando, irmãos. Por isso que eu posso estar arrasado, esgotado, destruído. Quando eu prego, eu descanso. Porque se aprendendo dele eu descanso, ensinando, descanso o dobro. Porque para ensinar eu tenho que aprender primeiro. Então ele está dizendo que é para fazer isso: achareis descanso para as vossas almas. Quando? Quando eu aprendo dele. Porque ele é amável, ele é humilde, ele é bom de ensinar, ele ensina bem. Então ele vai falando no nosso coração. Então, se ele está dizendo assim, cansou, já vem. Cansou, já está cansado, já vem. Não precisa esperar o esgotamento. Já vem já. É isso que ele está falando.
Por isso que ele diz dessa forma. Tem outro texto que ele fala assim, ó, quem tem sede, vem. Ele vive convidando, irmão. Ó, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem está cansado, vinde a mim. Então ele está dizendo, não espere o esgotamento chegar. E se chegou, vai também. E se você sair desse culto, e essa semana, no mês que vem, ou no futuro você estiver numa situação assim, não espere esgotar, vai até Ele. Cristo é a saída. Eu só preciso aprender essas regras de um rei. E é interessante que quando ele fala para Jeremias, que é para que ele estancasse o choro e parasse o seu pranto, ele não está secando o choro de Jeremias, ele está falando, Jeremias, é você que manda. Por isso que o salmista fala assim, ó minha alma, adora o Senhor, descansa minha alma, está dando ordem para a alma. A minha alma e a tua tem que receber ordem do teu espírito. Então há tempo para tudo. E agora o tempo é de cantar, é de pegar despojo. O tempo agora é de descansar. Por quê? Porque ele está dizendo, quem tem sede vem a mim e beba. Ele está dizendo, você está cansado, vinde a mim. Você está cansado, é comigo que começa o descanso, para não atingir o esgotamento. Então, se alguém que está vendo essa mensagem está esgotado ou está cansado, o caminho é o mesmo. Vá até Ele, seca o choro, levanta a cabeça, porque você não é qualquer coisa, você é um rei, é uma rainha, levanta e vai até Ele. Ele é o único que vai trazer a solução. Não espere de homem aquilo que só Deus dá. Vou repetir, não espere de um ser humano aquilo que só o sobrenatural vai te dar. Faça a sua parte, mas é Ele que vai dar. Começa por Ele, e aí Ele vai dando a direção. Tudo que Ele falar para fazer, você faça. Ele fala, você faz. Ele fala, você faz. E logo você vem com um despojo de guerra. Logo você vem com a vitória. Logo você recupera. Ele recuperou todo mundo. Não perdeu ninguém. Ele recuperou todo, a família toda dos soldados. Ele recuperou todo mundo foi recuperado. Ele trouxe todo mundo. E aí trouxe ainda o despojo de guerra, ou seja, aquilo que pertencia aos amalequitas também fica de presente para eles. Ou seja, ficou muito melhor agora. Além de agora estar com toda a família de volta, está enriquecido mais ainda, com uma vitória na mão. Isso é o destino que Ele tem para você. Então, se está esgotado, está cansado, está esgotado, busque a Ele. Estanque o choro, levante a cabeça, não culpe ninguém e vá até Ele, porque Ele vai dar toda a direção. Ele já está dando aqui a direção. Só de falar para eu fazer o que eu tenho que fazer, Ele já está dando direção. O detalhe é, eu vou obedecer como Davi fez? Ou eu vou duvidar e crer que não, e ficar com a minha alma mandando em mim? Não. Então o cansaço da alma tem que ser resolvido. Por que o da alma é pior? Porque a alma vai fazer cansar a mente e vai também esgotar o seu corpo. A alma tem a capacidade de, esgotando ela, esgota a mente mentalmente e esgota também o físico. Uma alma cansada, ela cai como um monte no chão. Então eu tenho que fazer como o salmista diz: levantar a cabeça, ordenar a minha alma, põe-te em pé, a alma adora, a alma se levanta, a alma estanca o choro, e vamos buscar o Senhor, porque Ele tem uma palavra, e Ele vai nos levantar. E se você está nessa condição, Ele só está dando a direção, Ele está dando uma direção para mudar a sua condição, mediante a sua posição. Você se posiciona e a condição muda. Mediante o meu posicionamento muda a minha condição. A condição está ruim, sabe? Então posiciona, a condição vai mudar. Quando você se posicionar nele, a condição muda. A posição muda a condição. E a minha posição é estar nele, buscando a Ele. Não tem outro lugar, não tem. Um dia, Ele disse para Pedro: e vós, Pedro, o que você quer fazer? Quer ir embora também? Vocês querem ir também? Fala para todo mundo, né? Os discípulos. Pedro se levanta: Senhor, para quem? Para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida. Isso não mudou. Para quem iremos nós? O mundo está pegando fogo. O mundo está caminhando para o juízo, o derramar da ira. Ele vai de mal a pior. Mas nele nós temos a perfeita paz. Nele nós temos o escape, nele nós temos a provisão. Nele, mesmo no meio das pragas, nada me alcança.
A Bíblia está cheia disso. Ele faz diferença dos que são seus, mas os que são seus precisam obedecer a sua voz. Por isso ele insiste tanto, irmãos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, preste atenção no que o Espírito diz às igrejas. Igrejas são pessoas. Preste atenção no que o Espírito fala, porque os últimos dias são difíceis, mas nele já está tudo resolvido. Nada de ruim lá fora é novidade para nós, nada, porque nele temos a perfeita paz e a saída para todas as condições ruins, mediante a nossa posição de coração. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você, mas antes de orar, quero que você cante essa canção para deixar entrar na tua mente. Deixa entrar na tua mente, passar a atingir tua alma, e entender que isso aqui é uma verdade. Isso é uma verdade. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Ah, que trabalho que eu tenho! E o teu trabalho, olha o trabalho que eu tenho. Descansar em É descansar nele. Esse é o meu trabalho. É o teu trabalho, é descansar nele. O meu trabalho é descansar nele. Esse é o teu trabalho, é descansar nele. Não tem outro lugar de descanso que não seja ele. Na sombra do Onipotente descansará, diz o Salmo 91. É na sombra dele que eu descanso. O homem não me dá descanso, situações não me dão descanso, o dinheiro não dá descanso, ele dá descanso. Então, se você está se sentindo cansado, esgotado, você de casa, vocês daqui tá num momento assim de esgotamento em alguma área da vida, pode ser todas, pode ser algumas, mas se não cuidar, vira esgotamento. E talvez até já está esgotado. Se você está cansado, está esgotado, não sei. É tempo de estancar o choro, levantar a cabeça e buscá-lo. Se você está vivendo alguma situação assim, eu falei um dia desses em um vídeo meu, as pessoas cansam de trabalhar, cansam de estudar,
mas não para de trabalhar e não para de estudar. Mas quando ele cansa da igreja, ele não quer fazer mais nada. Não quer pregar, não quer cantar, não quer ele não quer cultuar, ele não quer fazer mais nada. Ele só cansa para as coisas de Deus. As coisas de Deus ele cansa e para. As coisas do mundo lá fora ele cansa e faz assim mesmo. Então eu preciso deixar dessa hipocrisia da minha alma. Se eu estou cansado, eu não faço é nada. Se você vai parar de ministrar a palavra, talvez alguém está me vendo aí, ó, você quer parar de ministrar a palavra, então para de trabalhar, para de estudar, para de tudo. Por que cansa só das coisas de Deus? Então nós temos que nos levantar e buscar a face dele, e entender que ele é o meu descanso é com ele. Então se você está cansado, eu quero que você venha aqui à frente, eu quero orar com todos que quiserem receber essa unção dessa palavra, e encontrar descanso para as vossas almas. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas, ele diz. Se quiser vir, venha, vamos liberar essa unção que há nessa palavra, de uma liberação, para que eu recobre minhas energias e eu prossiga para o alvo. A Bíblia diz alvo da soberana vocação em Cristo. Há um alvo, é o alvo da soberana vocação. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na posição de igreja. É uma posição de filhos e filhas que foram chamados para reinar, foram chamados para estar contigo. Não fomos chamados para fazer algo para ti, mas contigo, é contigo, contigo. Então vem nesta hora e fortalece dentro de nós, para que nós tenhamos força espiritual de comandar a nossa alma e revigorar também a nossa mente e o nosso corpo. Fortalece os meus irmãos, os irmãos aqui de perto, os irmãos que estão longe, sejam fortalecidos por aquele que libera força e poder sobre nós. Que a força do Senhor sendo liberada sobre nós, porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que Ele esteja alegre nesse momento por você estar buscando a Ele. A alegria dele fortalece você. Seja fortalecido no teu corpo, fortalecido na tua mente, fortalecido na tua alma, fortalecido no teu intelecto, fortalecido. E fortalecimento vindo do alto implica em dar escape, trazer sabedoria, trazer entendimento, te dar estratégia, te dar condição, te dar força, te dar planos e planejamentos, aumentar o vigor. E o mais importante, te dá uma direção. As pessoas esgotadas não veem direção. Ele traz e diz: não tem uma direção, eu estou aqui e eu vou à frente. O general da guerra continua sendo Ele. Ele é o nosso general. Então que toda a força do Senhor seja manifestada na tua vida, toda a força do Altíssimo seja liberada sobre ti, e você consiga romper no sobrenatural. Não pare, levante a cabeça e prossiga. Você vai trazer de volta tudo que foi perdido, e muito mais, porque Davi trouxe muito mais além daquilo que ele esperava trazer. O Senhor tem muito mais liberado para a tua vida, muito mais liberado para a tua história, muito mais liberado para a tua família, e que isso seja como um bálsamo, um refrigério, um vento suave, a sombra do Senhor, um óleo fresco, como diz a palavra, sendo derramado sobre vossas vidas, trazendo um alento, trazendo descanso, trazendo um refrigério profundo na tua alma, e trazendo uma vida nova, e te levantando e te pondo de pé e dizendo: caminha, meu filho, continua, minha filha, segue em frente. Não pare por nada nem por ninguém. Papai está contigo, vamos seguir em frente. E aí você continua caminhando na força do Senhor, porque quando estou fraco é que digo sou forte, porque a força do Senhor se aperfeiçoa da minha fraqueza. Então, se estava cansado ou esgotado, o Senhor libera agora essa saída para mim e para você. Assim seja, para a glória dele. Ele vai ser glorificado e você vai desfrutar de um refrigério no teu corpo. Isso implica em cura. Ele está curando o teu corpo, está curando o teu corpo, a tua psique, a tua mente, está curando, Ele está liberando bálsamo sobre vós. Ele está fazendo isso nessa hora. Ele está fazendo, dá tempo para o Espírito Santo trabalhar. Ele está fazendo isso, deixa Ele pôr a mão lá dentro, deixa Ele fazer toda a limpeza, deixa Ele derramar um óleo fresco, um refrigério, um descanso dentro do teu peito, para que você saia daqui revigorado e pronto para seguir para as conquistas. Davi, depois dali,
teve muitas conquistas. Você, depois de hoje, muitas conquistas em tuas mãos. Assim seja liberado sobre mim e minha casa. Assim seja liberado sobre você e tua casa e a tua família. Não é o fim, é o começo de um novo tempo. Assim seja sobre todos, em nome de Cristo. E você diga, nesta hora, diga assim comigo, nesta hora, eu deposito aos teus pés todo o meu cansaço, toda a minha fadiga, todo o meu esgotamento. Eu deposito aos teus pés e tomo do Senhor o teu fardo, que é leve e é suave, e Ele me dá descanso. E é assim que saio daqui, deixando o fardo pesado e me levantando com o teu, que é leve e é suave. Assim seja, para a glória de Cristo. Pai, obrigado por cada vida que está aqui. Que a tua glória seja manifestada nas famílias e em cada coração cansado que está aqui ou que está assistindo aí. Que seja fortalecido, seja enriquecido pelo Senhor. E toda sorte de bênção seja sobre a vida de vocês. E que vocês vivam o sobrenatural, como Davi viveu o sobrenatural. Cada um daqui viva o sobrenatural. Ele não é predileto, ele apenas obedeceu. Que você viva debaixo dessa obediência e desfrute de toda a glória e toda a honra que Ele tem para você e tua casa, em nome de Cristo, amém e amém. Levanta a tua mão direita, que essa semana seja uma semana de refrigério, uma semana de descanso, uma semana de sossego, uma semana de paz para quem vai, de paz para quem vem, de paz ao deitar, de paz ao levantar. Que você tenha paz quando caminhar, quando sentar com uma caneta e fazer projeto, quando sentar no celular para desenhar um projeto da tua vida. Que você sinta paz, você sinta descansado para fazer aquilo que deve ser feito, para aquele que tem que ser feito. Assim seja, para Ele honra e glória, e você desfrute disso, não amanhã, já desde o tempo que se chama hoje, aqui agora já. Assim seja, em nome de Cristo, amém. Diga eu recebo, e dê um aplauso ao Senhor, e abraça o teu irmão, abraça o teu irmão, abraça o teu irmão, receba o nosso abraço, fique na bênção, e viva descansado no Senhor. Abraça teu irmão, dá um abraço gostoso nele, fala, olha, fica descansado meu querido, fica descansada.